Glória a Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado àquele que está sentado para todo sempre, digno de honras e de glórias. A paz seja convosco, Igreja do Arrebatamento. Se sinta abraçado todos vocês, inscritos do canal, amém? Os vencedores em Cristo, os novos amigos, irmãos, que faz parte desse canal. É um prazer ver vocês. Creio que Deus vai te honrar de uma forma especial, em todos os sentidos da tua vida, tá? Vocês também do presídio, vocês também caminhoneiros, taxistas, Ubers, né? Todos vocês, tá? Se sintam abraçados no nome do Senhor Jesus. Creio que você, louvado seja Deus, vai sentir uma diferença depois que você veio para fazer parte dessa família de vencedores. Quero deixar para vocês uma palavra da parte do Senhor para a nossa meditação. O livro de Gênesis, capítulo 35 e o versículo 1, que diz assim, amados: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Louvado seja o Senhor. Queridos e amados, sabemos que a nossa família é algo que, abaixo de Deus, é muito importante, certo? Eu faço uma pergunta a vocês. Qual é a família que não tem uma crise, uma fase difícil? Toda família tem, certo? Porém, sabemos que tem as colunas dentro dessa família. Colunas essas espirituais, são pessoas espirituais, como pessoas que servem ao Eterno. Então, nós vamos focar um pouquinho mais nas pessoas que estão servindo ao Eterno para conduzir o restante para essa dimensão. E a história que eu pego para ilustrar com vocês é a história de Jacó. Jacó, todos sabemos que Deus, ele foge. Houve um desacerto com seu irmão Esaú e ali ele foge para Padaara, uma cidade um pouco distante. Nesse período ele era solteiro e nessa viagem ele faz um voto ao Senhor que se Deus levasse ele e trouxesse ele, desse comida, veste, Deus seria o seu Deus e ele ia edificar uma casa para o Senhor e o Senhor seria glorificado. Aleluia. Porém, a Bíblia diz que Jacó, depois de 20 anos, ele coloca no coração de voltar para ver seus pais. Porém, já a família que ele constituiu em Padaara estava passando por uma fase difícil espiritualmente falando. Tinha uma crise familiar. Porém, em meio às crises familiar, você tem um Deus que traz solução familiar. E Jacó usa esse poder, essa visão, para mostrar para a família que Deus era a solução. Deus ia abrir uma porta de escape. Porém, tinha que primeiro consertar alguns detalhes, fechar algumas brechas para que o Eterno fizesse a obra. E Deus relembra a Jacó do voto que ele fez.
e manda ele subir para Betel. Você vai ver o voto que Jacó fez em Gênesis 28, versículo 20 até o 22. Você vai ver que Deus ordena a Jacó subir para Betel, para a casa de Deus. Ele ordena que ele levasse a sua família para o lugar onde ele ia levantar um altar para Deus, edificar a casa de Deus. Agora, interessante, por que Deus manda Jacó e sua família subir para Betel, para a casa do Senhor? Porque é na casa do Senhor onde, amados, nós se reunimos, nós sentimos a graça, nós ouvimos Deus falar. E quando você para ouvir Deus falar, sua alma se alimenta, se regozija. Quantas pessoas estão vazias de Deus porque não tem nem desejo de ir para a casa de Deus? E esse espaço que está dentro de você é o espaço que cabe o teu Deus, que é o meu Deus. Aleluia. Observe, a ordem de Deus era para Jacó subir a Betel. Porém, amados, o versículo 2, presta atenção, o versículo 2 diz assim, do capítulo 35. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos. Meu Deus. Primeiro ponto que Deus requeria da família de Jacó: tirar os deuses estranhos. Eu não vou te falar que o teu Deus é uma imagem. Eu posso falar sim, uma exegese aqui. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus, confia mais nas matérias, nas coisas terrenas, em algum objeto, do que no teu Deus. Tirai os deuses estranhos. Tudo aquilo que você se apega, que se torna uma idolatria, isso é um Deus. Então, tirai-vos do nosso coração toda pedra, todo empecilho, toda rapina, toda sujeira, todo empecilho que impede de você se aproximar perto de Deus. A segunda coisa, primeira coisa, Deus manda ele tirar os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. Segunda coisa que Deus ordena à família de Jacó: tirai os deuses estranhos, primeiro lugar, e o segundo lugar, purificai-vos. Quem tem poder de purificar? A não ser o sangue do Cordeiro. Então é necessário, para que Deus te perdoe, lave os seus pecados, você tem que fazer uma aliança. Você tem que ir até a Betel, a casa de Deus, para você confessar, para você fazer uma aliança com o Eterno, para você receber esse perdão. Eu quero te dizer, ainda que você pense que para você não tem perdão, o meu Deus, ele tem um perdão para você. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, se você hoje se arrepender, produzir frutos de arrependimento, Deus vai te perdoar, meu amigo. Deus vai te perdoar, minha amiga. Não importa o que você fez, o que você praticou, Deus, ele é poderoso para te perdoar. A terceira coisa, observe, tá? Versículo 2. E mudai os vossos vestidos. Em outra tradução, vestes. Então, três coisas importantes que Deus manda Jacó fazer no meio da sua família. Primeiro, tirar os deuses estranhos, ou seja, tudo aquilo que está impedindo a sua família de ir para a presença do Senhor. Segunda coisa, purificai-vos.
Ou seja, quando eu renuncio, quando eu me arrependo. A terceira coisa, e mudai as vossas vestes. Aí tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas Deus só quer o coração, Deus não se importa com vestes, com roupa. Cuidado, vamos estudar mais um pouquinho a palavra do Senhor, porque você, como servo do Senhor, você tem que ser diferente de quem está lá no mundo, certo? Outra vez verás a diferença entre o que serve e o que não serve. Deus abençoe a todos.